Olá, meu caro amigo do portal Criativamente. Estamos aqui novamente, curso de modelagem de dados, nossa nova playlist, e aqui vamos desenvolver o exercício 2, em que temos a seguinte situação. Nós vamos dar o pontapé inicial no que seria o banco de dados para um sistema de vendas. Mas nós vamos ainda com etapas bastante embrionárias, bastante no começo. O que nós precisamos? Para emitir uma venda, para fazer uma venda, nós vamos precisar informar o nome do cliente, o CPF do cliente, o nome da cidade onde esse cliente mora, o nome e a sigla do estado onde essa cidade está localizada, a data. Vamos aqui alterar o esquema de cores. Então, retornando, a data e a hora da nossa venda. Então, antes mesmo de nós pensarmos nas relações, nós temos aqui as entidades cliente, cidade, estado e venda. Lembre-se sempre, o atributo é que define a entidade. Então, nós precisamos de alguma maneira compor o banco de dados com o nome e o CPF do cliente. Portanto, teremos aqui uma entidade que chamaremos de cliente. Perceba que a entidade, nós vamos criar agora um padrão para a nomenclatura. Então as entidades estarão sempre no singular e nós vamos preencher com caixa baixa, com letra minúscula. Toda entidade vai ter o seu atributo identificador e aí sim os atributos, todos eles, independente de ser o identificador ou não, serão com caixa alta. Então aqui nós temos o ID cliente e em seguida nós vamos destacar os dois atributos que foram apresentados no levantamento de requisitos. São dois atributos chamados atributos atômicos, e aqui para cada cliente nós vamos precisar informar o nome e para cada cliente o CPF. Tudo bem? Na próxima etapa, nós precisamos, no nosso banco de dados, nós precisamos informar o nome da cidade. Portanto, uma nova entidade que chamaremos de, seguindo o padrão de nomenclatura, cidade com caixa baixa, no singular e com caixa baixa. Toda entidade vai ter o seu atributo identificador, então nesse caso é o ID cidade. Em seguida, no nosso caso aqui, cidade tem apenas nome, então nós vamos adicionar um atributo e esse atributo é o nome da cidade. Na sequência, sigla e nome ou nome e sigla do estado. Então, mais uma entidade. Essa entidade recebe o nome de estado. E a mesma coisa. Toda entidade tem o seu atributo identificador, nesse caso, ID estado. E depois, dois atributos atômicos que são o nome do estado, seguido da sigla do estado. Muito bem. E agora, mais uma entidade. Aqui no finalzinho, nós precisamos compor que o nosso banco de dados seja composto também pela data e hora da venda. Então nós vamos adicionar aqui mais uma entidade. Ela recebe o nome de venda, caixa baixa, e no singular toda entidade tem o seu atributo identificador, então este aqui vai ser o ID venda, e os dois atributos atômicos, um para a data e outro para a hora. Eu já vou adiantar aqui mais uma informação com relação à data especificamente. Apesar de estarmos ainda no projeto conceitual, nós vamos fazendo os ajustes necessários para a nomenclatura das entidades e dos atributos. Veja bem, normalmente nós teríamos colocado aqui o atributo com o nome data. No entanto, essa palavra data ela vai nos gerar problema, pois data em inglês significa dado, database, banco de dados. É uma palavra reservada do programa que utilizaremos lá na frente para construir o banco de dados. Então nós não poderemos ter um campo que por enquanto se chama atributo com esse nome data. Nós poderíamos colocar, por exemplo, data da venda,
nós poderíamos colocar simplesmente DT, nós poderíamos colocar DT venda, assim, com underline, qualquer nome, mas não podemos colocar a nomenclatura data. Então eu vou utilizar aqui o que normalmente utilizo, eu coloco DT para a data e coloco o HR para a hora, data e hora da venda. Então nós já inserimos os atributos referentes ao processo de levantamento de requisitos e na próxima etapa agora nós vamos começar a ver as relações entre esses atributos, entre essas entidades, digo. Então, sabe-se que um cliente mora em uma cidade e uma cidade pode não ter clientes, mas pode ter vários. Significa que há então uma relação entre as entidades cliente e cidade. O cliente, depois eu faço os ajustes necessários aqui, mesmo porque eu vou ter que mudar algumas posições, eu posso dizer aqui na relação que o cliente mora na cidade. Bom, aí nós vamos seguir aqui, ó. Um cliente mora em uma cidade. Então, um cliente mora aqui embaixo em uma cidade. Enquanto que para uma cidade nós podemos não ter clientes, mas podemos ter vários. Então, para uma cidade podemos não ter clientes, mas podemos ter vários. Mínimo e máximo 0n, ok. Essa relação ela já está completa. Observe que para definir o tipo dessa relação, nós temos que pegar o máximo e o máximo, que são n e 1, ou 1 e n. Portanto, apenas colocando aqui como observação, esse é um relacionamento do tipo 1 para n. Isso que eu estou colocando em azul aqui no projeto conceitual, ele não faz parte do projeto. É apenas uma observação nessa parte de aprendizado, nesse início de aprendizado, onde estou buscando identificar, ou melhor, deixar claro que este relacionamento, o relacionamento mora, que na verdade é um relacionamento entre as entidades cliente e cidade, esse relacionamento é do tipo 1 para n. Na sequência, nós temos o seguinte, que cidade fica em um estado. Então, há o relacionamento entre as entidades cidade e estado. Então, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vou trazer esses atributos mais para cima. Dar uma melhoradinha só no layout. E aqui, cidade fica no estado. Então, eu já vou alterar a nomenclatura da relação para facilitar a leitura. Então, cidade fica no estado e agora uma cidade fica em um estado. Então, uma cidade fica em um estado. Beleza? Tá ótimo. E agora, um estado pode não ter cidades, mas pode ter várias. Então, um estado pode não ter cidades, 0, mas pode ter várias, n já está a cardinalidade 0n, portanto nós temos aqui os máximos n e 1, 1 e n, este relacionamento também é do tipo 1 para n, e para destacar eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, apenas para deixar aqui essa observação em azul, ela não faz parte do projeto conceitual, mas aqui ela vai nos ajudar. Por fim, nós temos a seguinte situação, que uma venda é feita para um cliente. Então, há uma relação entre as entidades cliente e a entidade venda, que está aqui embaixo. Ó. Então, eu vou dar uma mexidinha aqui no layout do meu projeto. Vou trazer os campos para cá. Dar um Ctrl O para organizar. Eu vou pegar a nossa entidade venda e vou levar lá para cima. Essa é a vantagem de não fazer no papel, né? Essa é a vantagem de fazer aqui utilizando o BR modelo, um Ctrl O para ele ficar um pouquinho mais arrumado, mais um Ctrl O, aí ele traz a data aqui para cima, a gente devagarzinho vai arrumando, muito bem. E agora nós temos a situação, né? Vamos voltar aqui, que uma venda é feita para um cliente, portanto há uma relação entre essas duas entidades. Tentando ajeitar aqui para ficar um pouquinho mais visível, ótimo. Então eu posso pensar no seguinte, que a venda é feita para o cliente. Então aqui no relacionamento, maximizando só para melhorar a visão, ela é feita
para. O termo que a gente coloca aqui no relacionamento vai auxiliar na interpretação, na minha interpretação. Deixa eu maximizar essa janela também. Eu alterno entre as duas. Então, relacionamento. Uma venda é feita para um cliente. Então, uma venda é feita para um cliente. Enquanto que, para um cliente, podem não ter sido feitas ou lançadas vendas alguma, ou podem ter sido lançadas várias. Então, para um cliente, nós podemos não ter nenhuma venda lançada, mas nós podemos ter várias. Observe que geramos aqui um relacionamento cujos máximos das cardinalidades são 1 e n novamente. Então, mais uma vez, eu tenho um relacionamento do tipo 1 para n apenas para destacar. Então está aqui, ó, relacionamento 1 para n. Então nessa etapa aqui, agora nós acabamos de concluir o nosso projeto conceitual. Nós dissemos que o cliente mora na cidade, que a cidade fica no estado. Dissemos que a venda é feita para o cliente. Dissemos que um cliente, no nosso banco de dados, para ele já podem, ou melhor, podem não ter sido feitas vendas, mas podem ter sido feitas várias. Nós dissemos que nós podemos ter uma cidade cadastrada no nosso banco de dados, mas ainda não tem nenhum cliente cadastrado naquela cidade, mas podem ter vários. E nós temos estados, podemos ter estados cadastrados no nosso banco de dados. Mas quando um estado estiver cadastrado, nós ainda podemos não ter nenhuma cidade cadastrada, mas podemos ter várias. Essa é a estrutura básica. É um relatório gráfico sobre o levantamento de requisitos. Então tudo que foi feito aqui em cima, que teria sido feito com base no levantamento de requisitos, na visita junto à empresa, identificando as suas necessidades, nós aqui descrevemos em forma de um diagrama chamado projeto conceitual de banco de dados, ou ainda MER, modelo, entidade e relacionamento. Vou dar um clique no salvar aqui e rapidamente eu vou salvar com o nome conceitual, porque é um projeto conceitual, e esse é o exercício 2. Eu vou só chamar de conceitual 02, depois fica fácil para eu encontrá-lo. Tá ótimo. E agora nós vamos, a partir do conceitual, gerar o nosso esquema lógico, que é o projeto lógico. Muito bem, nosso projeto lógico já foi construído e observem que na tabela, enquanto lá no projeto conceitual nós falávamos de entidade, aqui no projeto conceitual, no projeto lógico, nós vamos falar de tabela. Então nós temos a tabela cliente, a tabela venda, a tabela cidade e a tabela estado. Observe também que cada uma das tabelas tem o símbolo aqui, ó, como se fosse um ícone, uma chave amarela, dourada, indicando que é a chave primária, ou primary key, ou ainda PK, e que, além dos campos que foram destacados, em algumas tabelas foram adicionados alguns campos com uma chave cinza, que são as chaves estrangeiras, as foreign keys ou as FKs. Esse projeto lógico, ele vai nos auxiliar na construção das tabelas na próxima etapa do banco de dados. Eu vou dar um clique aqui no salvar, vou chamar esse simplesmente de lógico do exercício 2 que estamos fazendo, e eu vou acionar o Excel para que nós possamos visualizar como serão as tabelas lá no futuro, depois que o banco de dados for criado e ele começar a ser alimentado. Então eu vou acionar o Excel, e já estou aqui com o Excel aberto, e observe, o Excel nesse caso aqui, ele está sendo utilizado apenas como um bloco de anotações. Ele não tem utilidade nenhuma no processo de construção do banco de dados. Então nós vamos fazer o seguinte agora, utilizando o Excel, nós vamos destacar as 4 tabelas e depois visualizar como que elas estarão relacionadas entre si. Então nós temos uma tabela chamada cliente, nós também teremos uma tabela chamada cidade, nós teremos uma tabela chamada estado, e por fim nós teremos, e aqui eu vou até acrescentar algumas linhas a mais que vai facilitar a interpretação depois
dos dados. Eu vou chegar aqui uma tabela chamada venda. Muito bem, voltando aqui no nosso projeto, todas as tabelas têm a sua chave primária, chamada de ID mais o nome da tabela. Então, já vou adicionar aqui. Aqui na venda nós teremos ID venda. Aqui embaixo nós teremos o ID cliente. Mais abaixo nós teremos o ID cidade. E, por fim, nós teremos o ID estado. Muito bem. Depois eu me preocupo com a formatação aqui, com cores, tudo. Eu vou primeiro inserir os campos. Na tabela venda, vou começar por aqui. Ó. Na tabela venda, além do ID venda, nós vamos ter data, hora e ID cliente. Data, hora e ID cliente. Então aqui na frente eu vou pôr os campos data, hora e o ID cliente. Na tabela cliente, além da chave primária ID cliente, nós teremos tabela cliente. Nós teremos, eu vou inverter aqui só por uma questão de estética, não seria necessário. Opa, jogar lá para cima. Então, além do ID cliente, nós teremos nome, CPF e ID cidade. Então, aqui nós vamos ter nome, CPF e o ID cidade. Na tabela cidade, nós vamos ter, além do ID cidade, nome e ID estado. Então, além da chave primária, nome e ID estado. E por fim, na tabela estado, além da chave primária, nós teremos nome e sigla. Então, nome e sigla. Muito bem, vamos aqui trabalhar só um pouquinho com a formatação para poder facilitar a visualização de tudo isso. Eu vou dar uma mexida aqui na largura das colunas, só para criar uma... Vamos colocar aqui 20, vamos ver se vai ficar bom. Tá ótimo, nem muito grande, nem muito pequeno, mas vai dar para a gente poder trabalhar. Vou inserir aqui algumas linhas. Mais umas linhas. Joia, eu diminuo o zoom. Bom, eu vou destacar todas as chaves primárias com amarelo. Então perceba, a chave primária é sempre o primeiro campo de toda a tabela. Deixa eu só dar um centralizar aqui que vamos falar disso. Então na tabela venda, ID venda, na tabela cliente, ID cliente, na tabela cidade, ID cidade, na tabela estado, ID estado. Os outros campos, eles são, só centralizando aqui para deixar um layout legal. Então veja bem, na tabela venda, o ID venda é a chave primária, mas eu tenho um ID cliente aqui na tabela venda. O ID cliente da tabela venda vai estar relacionado com o ID cliente da tabela cliente. Então essa daqui, ó, é uma chave estrangeira. Eu vou destacar com uma outra cor. A chave primária traz o ID e o nome da própria tabela. E a chave estrangeira traz o ID e o nome de uma outra tabela. Então, essa daqui é uma chave estrangeira. Essa daqui é uma chave estrangeira. Na tabela cliente, eu tenho o campo ID cidade. Esse campo estará relacionado com esse daqui. Nós já vamos construir as setas. E aqui eu tenho mais uma chave estrangeira. Portanto, as primeiras colunas sempre serão as chaves primárias, as PKs, e pode ser que as tabelas tenham uma ou às vezes até mais chaves estrangeiras. Mas também pode não ter. Observe aqui a tabela estado que ela não tem nenhuma chave estrangeira. O relacionamento entre essas chaves, ela vai ser assim. O campo ID cliente, chave primária, relacionado com o campo ID cliente, chave estrangeira. Mais uma vez, na tabela de baixo, o campo ID cidade, chave primária, relacionado com o campo ID cidade, chave estrangeira. E por fim, mais uma vez, o campo, deixa eu pegar aqui uma linha, ID estado, relacionado com o campo ID estado, chave primária, sempre relacionado com chave estrangeira. Muito bem.
Só para exemplificar agora como seria a alimentação. O exercício está completo, era essa a proposta do exercício 2. Só para exemplificar como seria essa alimentação. Veja só, se eu fosse lançar uma venda, eu precisaria lançar aqui o ID cliente, mas eu não tenho ainda, pois o cliente não foi cadastrado. No entanto, para cadastrar um cliente, eu precisaria inserir o ID cidade. No entanto, nenhuma cidade foi cadastrada. Agora, ao tentar cadastrar uma cidade, eu preciso inserir o ID estado, e nenhum estado foi cadastrado. Então, com isso, eu quis demonstrar para vocês que há uma sequência lógica na alimentação do banco de dados. Nesse caso, nós precisaremos primeiro cadastrar um estado, por exemplo, vamos cadastrar aqui inicialmente o estado de São Paulo, cuja sigla é SP. Quando estivermos com isso tudo funcionando, utilizando um sistema gerenciador de banco de dados, automaticamente vai ser gerado o ID 1. Aí sim, depois que isso foi feito, eu posso cadastrar, por exemplo, Ribeirão Preto, que é a cidade onde estamos aqui. Ribeirão Preto fica no estado 1, o ID 1. Vai ser gerado o ID cidade 1. Depois, nós podemos cadastrar o cliente. Eu vou me cadastrar aqui, ó, Wagner, com CPF 123, 123 e assim por diante. Onde que o Wagner mora? Ele mora em Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto, o ID cidade é o 1. E vai ser gerado aqui o ID cliente 1. E agora eu posso lançar uma venda, dizendo que no dia, por exemplo, 10/3/2018, às 10 horas, o cliente 1 fez uma venda e vai ser gerado o ID venda número 1 aqui. Eu vou colocar só umas grades aqui para facilitar. Então, esta é a construção, é a lógica de alimentação do nosso banco de dados. É óbvio que aqui as amarrações ficaram todas com ID 1, porque nós estamos apenas ilustrando tudo que estamos fazendo, mas à medida que novos estados forem cadastrados, novas cidades forem cadastradas, novos clientes e as vendas forem sendo lançadas, esse conjunto de IDs 1 aqui, ele deixa de existir e nós vamos ter, na verdade, um verdadeiro emaranhado de dados, no entanto, todos eles organizados, porque estamos trabalhando com banco de dados relacional, aquele que é formado por um conjunto de tabelas, então tabela venda, tabela cliente, tabela cidade, tabela estado, e todas as tabelas estão relacionadas entre si. O relacionamento sempre feito entre uma chave primária e uma chave estrangeira. E assim, nós concluímos a proposta do exercício 2, inclusive apresentando alguns exemplos aqui, e esperamos ter auxiliado nos seus estudos de modelagem de dados. Então, até a próxima videoaula. Um abraço.